Olá, amigos do ED, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse lugar maravilhoso que é a pousada Casa do IP Amarelo. Você mora em outra cidade e vai voltar aqui em Miguel Pereira? Então fica a dica pra você, se hospede aqui, traga sua família, você merece um lugar desse nível e com essa beleza. O entrevistado de hoje é suboficial da Reserva da Aeronáutica. Ele também é MBA em turismo, historiador, enfim, vamos conversar com Pedro Brum. Pedro Brum, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Hoje é você em destaque. Seja bem-vindo. Ok, obrigado, Hélio. E agradeço também a oportunidade de estar expondo não só o trabalho que a gente já fez, que eu fiz com uma equipe, que eu falo sempre a gente, porque eu sempre lido com equipe. Você trabalha sozinho, né? Não, eu sou eu-equipe, não sou eu-equipe, eu sou equipe sempre. Certo. Tá? Vamos lá então. Então vamos bater esse nosso papo aqui no Você em Destaque. Pedro, você é suboficial da Reserva da Aeronáutica, é um professor de história, um historiador, você é MBA em turismo, também tem uma passagem como produtor rural orgânico, enfim, conta pra gente como foi que você iniciou nessa trajetória política. Eu sempre gostei de política, Hélio, sempre gostei muito de política, sempre analisei muito a política, sempre li muito sobre a política, tá? Já tinha um fascínio, assim, né? Sim, sempre. Desde a época do final do governo Figueiredo, como eu iniciei a tomar mais conhecimento, e me formei na aeronáutica, ainda como terceiro sargento, fui morar em Porto Velho, em Rondônia, e fui ameaçado várias vezes por causa da minha atuação política dentro da faculdade. Tá? Já veio então dele, sim, eu era garoto novo, de 20 anos, tá? E ameaças, e nunca liguei para essas ameaças, eu fazia meus comentários, porque eu tenho a filosofia o seguinte: tá certo, tá errado, não existe meio termo, tá? Mas eu comecei a participar mais ativamente quando eu fui morar em Roraima, tá? Em Boa Vista, fui morar lá. E Boa Vista é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo uma cidade pequena. O seu círculo de amizade é muito restrito. E participei ativamente lá na eleição do senador Augusto Botelho. Foi uma experiência ímpar para mim, porque nas pesquisas que rolava na época, haviam 5 candidatos. Sim. Ele sempre aparecia em quinto. Sempre. Na época não havia rede social, não havia nada. Imagina. E nós montamos uma rede. Montamos uma rede com um grupo de amigos que confiava nele, uma família tradicional de Boa Vista, e nós começamos a montar essa rede. Cada um assumiu um compromisso de determinada quantidade de pessoas. E essa rede foi formada, e as pesquisas continuavam dando ele como quinto lugar. Tá? Sendo, não vou citar nome, mas sendo 4 candidatos à frente dele, extremamente forte, não só força política, mas força econômica. Então, quer dizer, né? Tá tudo contra, né? Tudo contra ele, mas dentro da idoneidade dele, da pessoa que ele era, a gente foi montando essa rede. Quando abriu as urnas, ele estava em segundo lugar. Caramba! Então foi uma surpresa para todos nós, uma alegria isso. E ele manteve essa integridade, mesmo eu retornando por ser militar para o Rio de Janeiro, eu mantive contato com ele. Algumas vezes eu tive a oportunidade de ir a Brasília, ele abriu o gabinete para mim, não sendo mais eleitor de Boa Vista nem nada, disponibilizando para mim todo o espaço do gabinete dele para me ajudar no movimento aqui. Eu acho que bacana. Então sempre tive essa ímpeto, vou usar isso aí. Já vinha dentro, né? Vinha, estava no sangue. Não teve jeito, né? Não, Agora me fala uma coisa, Pedro, como foi que começou assim essa sua aproximação, essa sua vinda e paixão pela cidade de Miguel Pereira? Miguel Pereira, nós estamos há 37 anos aqui. 37 anos. É uma história que vem do meu pai. Meu pai é mineiro, da roça, e o sonho dele era voltar para essa roça. Mas não tinha condições de ir para Minas, uma série de fatores, perdeu o vínculo familiar, identidade, uma série de fatores. E ele queria ficar aqui próximo a família, Paracambi, Nova Iguaçu, onde nossas famílias estão concentradas. Certo. E ele resolveu subir a serra, tá? Um determinado convite de uma tia minha, irmã da minha mãe, e ele foi para Veracruz, né? E foi interessante, quando ele chegou ali em Pouso Alto, ele olhou assim e falou assim: minha cunhada tá achando que eu sou cabrito para ficar morando aqui, eu só não vou voltar daqui porque eu respeito a ela. Ficou 30 anos. Ah, tá vendo só? Se apaixonou pelo local. Eu vim aqui logo em seguida, primeiras férias, eu ainda morava lá em Porto Velho, Rondônia, como falei. Eu vim logo em seguida, me apaixonei também.
e algumas características muito da minha infância. Por ir muito para a Seropédica, dentro da Universidade Rural, onde a minha madrinha morava, passava muitas férias lá. Me apaixonei, ajudei a comprar. Aí não tem jeito, né? Aí, como se diz lá no Porto Velho, quem bebe água do Rimadeira não sai daqui. Eu bebi água do Santana. Então pronto. Então não sai daqui. Não sai mais daqui, né? E aí você começou então também, é claro, essa sua veia política, a tentar emprestar isso, né, para a cidade, realizando aí algumas coisas, alguns trabalhos aí bem legais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também desse trabalho que você começou a realizar aqui na nossa cidade. Quando eu voltei de Roraima, né, fiquei ainda um tempo no Rio, trabalhando, e resolvi fixar residência aqui, em Vera Cruz, lá no sítio, e fiz algumas capacitações nessa área. Liderança, empreendedorismo. Quer dizer, foi aperfeiçoando, aquele dom, até mesmo para eu me preparar para sair desse vínculo militar. Porque como você tem que ser dedicação exclusiva, às vezes nós dentro do meio militar, nós ficamos presos com uma visão só. E principalmente que eu trabalhava na área de telecomunicações, eu dava apoio logístico ao Brasil inteiro, os vários estados, onde eu tive a oportunidade... Que trabalho bacana. Sim, muito. Eu tive a oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil, todas as capitais e algumas do interior, e essa vivência para mim foi muito importante. E fixando aqui, eu quis trocar essa experiência com a comunidade de Vera Cruz, até mesmo porque algumas visões que eu não concordo, depreciativa em relação a Vera Cruz, ser afastada, uma série de coisas que eu não concordo. E a gente tem ali um nicho que é a questão ambiental, que é importantíssimo, importantíssimo. É a maior zona de amortização da Rebio. Tem o Rio Santana, que eu não encontro o Ribeirão da Laje, forma o Rio Guandu. Quer dizer, nós fornecemos água para a cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, né? Uma série de questões que nós podemos estar desenvolvendo. E logo em seguida o pessoal me começou a cobrar, devido a essa liderança muito forte, eu comecei a me cobrar, né? A participação da Associação dos Pequenos Produtores Rurais. Foi em cima da associação que nós resolvemos falar o que nós poderíamos fazer diferente. As necessidades, as dificuldades pode ser nosso forte. No lugar de a gente olhar pelo lado pessimismo, eu procuro sempre olhar pelo lado positivo. Sem dúvida. Daqui eu posso tirar água, né? Literalmente. E comecei a pesquisar o que nós... E encontrei na produção orgânica um nicho de mercado muito importante. A qualidade de vida, a qualidade do alimento, a qualidade de saúde que você tem, que nós podemos estar desenvolvendo isso. Numa parceria muito interessante, com duas instituições, nós implantamos em 2005 o primeiro projeto orgânico, na verdade a gente chamou de Núcleo de Produção Orgânica em Vera Cruz, que foi o primeiro focado para merenda escolar no Brasil. Nós perdemos esse título, infelizmente, por uma questão política local, né? Levamos quase 2 anos para a implantação do projeto, devido a essa política, mas mesmo assim nós desenvolvemos com uma qualidade fenomenal. Você tem uma ideia, Hélio? Teve uma família que vivia na época com R$100 de renda por mês vendendo banana in natura. R$100. No projeto ela passou para R$450. Você tem uma ideia. Sensacional, né? Quer dizer, 3 vezes e meia, aumentou a renda dela, e a gente começou num sucesso tremendo. Aí, como sempre, gerou inveja, gerou politicagem, politiqueiros, para o projeto parar. E, infelizmente, ele parou. Além de não ajudarem, ainda atrapalham, né? Sim, tem uma classe política que a gente não consegue entender essa lógica, né? Sim, sim. Fizeram tudo. Me acusaram de roubo, me acusaram de tudo, mas não tem problema, a gente continua seguindo. É assim mesmo, né? Eram 25 produtores na época. Alguns continuaram a produzir, eu continuei a produzir orgânico lá, até mesmo por causa da minha filha, muito novinha, e uma qualidade de vida de você colher o produto, lavar e comer. Nossa, sensacional. Tá? E não usando nenhum tipo de agrotóxico, inseticida. E o meu maior parceiro na época do projeto, quando a gente estava na produção ativa, era o pássaro. Nós não usávamos nenhum tipo de controle. Eles é que controlavam. Eles que controlavam os mosquitos, tudo. Nós chegamos, às vezes, a dimensionar mais de 30 tipos de pássaros diferentes.
na horta. Caramba. 30. E nós arrumamos ainda na época uma parceira, tá? Que tinha uma grota entre o nosso sítio e um outro, e uma cachorra do mato todo ano vinha parir ali. Rapaz. E ela ficou tão sem vergonha que ela ficava deitada entre os canteiros. Aí a gente começou a ter que colocar água, aí nós compramos alguma coisa para suprimento alimentar dela. Primeiro funcionário. Não, o nosso vigia noturno. Vigia noturno. O nosso vigia noturno ali, havia parceira, ficava ali, impressionante. Realmente, na época que ela ficava ali no período, nós não tínhamos roubo na horta. Quer dizer, tudo muito natural, né? Sim, perfeitamente sim. natural. Parceria, meu amigo. Vamos lá. Pedro, vamos continuar a nossa conversa, que está muito boa. Me diz uma coisa, você é uma pessoa andada, você é uma pessoa que já vem na vida pública há muito tempo, tem observado a cada eleição também o movimento, né? A atitude do eleitor. A minha pergunta para você direta é a seguinte: você considera que o eleitor hoje, eu me refiro tanto ao estado do Rio de Janeiro quanto ao Brasil, mais bem preparado para essas eleições que estão chegando? Talvez eu não usaria a palavra preparado, mas informado. Tá? Informado. Eu estou andando, como desde o mês, na pré-eleição, que você vai fazendo contato, conversando com pessoas, fechar parceria. Eu tenho andado muito. Tá? E como é que você e tá tenho sentindo? observado muito mesmo. Primeiro, a apatia tá? do eleitor. Também, né? Segunda, a desconfiança. Tá? E terceiro, uma coisa que me chamou a atenção era o fato de eu não receber a rejeição. Não quero falar com você, não quero ouvir a tua proposta. Eu não encontrei isso. Quer saber de política? Não encontrei isso. Até alguns companheiros da Força Armada mesmo, da Aeronáutica, me receberam assim de forma extremamente espontânea, coisas que eu não imaginava. Quer dizer, que foi eu fosse... uma surpresa boa. Foi, para mim foi extremamente positivo. E rodando nisso, né? Algumas conversas que eu tive, vou dar um exemplo, porteiros de prédio, que aparentemente a gente classifica como socialmente uma classe baixa, mas que é uma classe bem informada, e conversando com alguns, eu sou pré-candidato e tudo, aí falou assim, mas eu vou me informar primeiro. Aí eu falei, ótimo, pesquise Pedro Bruno lá no Google que você vai achar o resultado. Então eu achei interessante porque quando eu mesmo, uma pessoa me alertou, pô, Pedro, pesquisa teu nome no Google para você ver. Aí eu fui pesquisar. Então tinha exatamente esses movimentos socioambiental econômico, tá? Dentro vinha todo o direcionamento, fotos, né? Imagens, dizeres, até manifestações de pessoas dizendo, pô, eu fui lá, eu vi, é legal, é um ambiente super legal, que eu nunca imaginei que estaria nessa situação. Aí, usando dessa ferramenta, quando alguém me questiona, eu falo, pesquisa mesmo. Pesquisa o Pedro Bruno lá no Google, que você vai achar o resultado das ações que nós desenvolvemos. Eu falo sempre nós, porque eu não trabalho sozinho. E olha, você me fez lembrar uma coisa, eu tive um professor muito casca grossa no jornalismo, né? E que foi bem antes do tempo do smartphone, então ele falava assim, olha, você conhece o jornalista pela quantidade de contatos, né, que ele tem no seu caderninho de anotações. E uma outra coisa que eu vou recomendar a vocês, falando lá para a turma, converse com os porteiros dos prédios. A pessoa, mas por quê? Porque vai que de repente você fazendo uma amizade com ele lá naquele prédio, um grandão aí, um famoso, suicídio, você vai ser o primeiro a entrar. A rede de contato é fundamental. Sem dúvida. E deter a informação hoje é prioritário, né? Você tem a informação, você tem o poder. Claro. Isso é uma frase que eu ouvi de uma amiga minha que fez doutorado em engenharia agrônoma, e ela me falou isso, Pedro, sempre quem detém a informação detém o poder. Sem dúvida. Eu acho válido até certo ponto, porque se você não manipular essa informação... É claro. Então a gente tem que ver... Depende de quem manipule, né? O instrumento é eficiente, é bom, é importante, mas... olhar o que vê e entender o que não vê. É esse olhar que você tem. Essa sensibilidade, né? De percepção, né? Sem dúvida, está corretíssimo. Vamos lá. Pedro, você está concorrendo a deputado federal, né? O nosso programa está abrindo espaços, claro que não dá para trazer todo mundo, né? Mas pelo menos assim as pessoas mais próximas, as pessoas que têm essa relação e esse carinho com a cidade de Miguel Pereira e região, não é? E eu te pergunto, a gente sabe da importância do deputado, né? Tanto na Alerj quanto lá na Câmara Federal, porque a gente observa assim alguns executivos estão concorrendo ao governo, à presidência, falando e dando as soluções como se eles fossem resolver sozinhos, né? Só que um presidente sem
a Câmara, sem o Senado, ele não vai poder fazer muita coisa, assim como o governador sem os deputados estaduais. Então eu te pergunto, quem será o Pedro Brum na Câmara Federal? É uma pergunta bem interessante, tá? Eu vou fazer uma análise antes da sua fala em relação a isso. Uhum. É importantíssimo o eleitor buscar o candidato. Uhum. É importantíssimo. Ele não deve ficar preso àquele vereador, àquele prefeito que está pedindo voto para o seu político. Uhum. Porque o político passa a ser dele, não seu eleitor. Uhum. Porque ele vai sumir, daqui a 4 anos ele volta. Uhum. Tá? Então nós vamos ficar 4 anos à mercê de um contato que vai ficar intermediário. E do jeito que as coisas estão, parece que a gente não tem mais 4 anos, né? Tá. Sim, parece longo, né? Outra coisa interessante, o eleitor observar o seguinte: quem é o candidato? Não é o peixe que o Hélio está vendendo, o Pedro está vendendo, o José ou a Maria. É o peixe que você quer comer. Que peixe você quer comer? Então o eleitor tem que observar isso. Volto na tecla anterior, pesquise. Pesquise. Porque existem candidatos aí que estão mudando o sobrenome para não vincular pai, tio, irmão, né? Que estão para poder tirar o vínculo, tudo, né? Porque estão presos, ou estão sendo investigados, ou são 10ª, a concorrência nunca fez nada, ou está envolvido na corrupção. Então pesquise que você vai achar um indivíduo. Então, na sua opinião, o eleitor ele tem que ter o mesmo cuidado de critérios que ele vai usar para escolher o presidente, o governador, ele tem que ter também para escolher o senador, o deputado federal, estadual, ter o mesmo cuidado na sua escolha. Com certeza, porque nós temos um sistema eleitoral que nós temos que estar observando. O presidente não governa sozinho. A Constituição de 1988, ela mudou o nosso sistema, tá? De uma forma que nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito governa sozinho. Ele tem uma margem de liberação pelo orçamento para ele tomar determinada atitude. A outra margem está presa ao orçamento. O orçamento em si, que são verbas designadas para educação, para saúde, uma série de coisas. É uma coisa que a gente tem, eu vou puxar um pouquinho, até pela nossa região histórica aqui, Vale do Café, que foi o berço do café no século XIX, e o sustentáculo do segundo reinado, né, com o café que exportávamos e tinha a maior produção mundial. Você tem uma ideia, em 1870, aqui a Vassouras, que nós fazíamos parte, produziu 1/3 de todo o café do Brasil. Ou seja, 1/3 de toda a produção nacional, né? Foi exportada através aqui da nossa região, que é Vassouras, Miguel Pereira, Pati, né? Uma série de cidades que foram desmembradas hoje. Então, o poder econômico dessa região. Em consequência disso, nós temos um patrimônio histórico, aí, um acervo maravilhoso. Eu acho que a gente tem que parar e olhar o que aconteceu ontem no Museu Nacional. O abandono, o despreparo com esse patrimônio histórico. E quando a gente perde essa história, essa memória, bem falado, Hélio, nós vamos ter que reconstruir uma memória. E talvez essa memória reconstruída não seja bom. Agora, em cima disso que você está falando, tá? Eu já fui sou presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais, sou militar, sou professor de história, sou produtor orgânico, né? Já fiz parte aqui, nós tínhamos aqui na região do Vale do Café, um grupo de empresários, que éramos 56 no total. Eu fui eleito junto com uma companheira de Vassouras como gestores, tá? Até por causa, eu não consigo me segurar na cadeira, parece que tem formiga, eu acabo participando, quando eu vejo eu estou liderando. Tá lá dentro. Tá? Fui eleito, tá? Então, se eu tenho essa característica, se eu estiver na Câmara, eu não vou cegar o facho. Tá? E você sabe do potencial que a região tem, não é? Sim, com certeza. Você sabe onde ela pode crescer, onde ela pode ser economicamente forte, não é? O que pode ser explorado e o que não é. Você se sente assim nessa... Eu não compro peixe podre. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu me envolvi com esse grupo, eu não sabia nada de turismo. E eu comecei a ver muito turismo em torno do umbigo. Aí eu falei, não, eu estou errado. A minha experiência, minha vivência e minha experiência dentro da aeronáutica me mostrou que você tem que enxergar o todo. Tem que enxergar o macro e agir micro.
Enxergar o macro e micro. Sim. Tá? Então a minha vivência do que eu conheci todas as cidades da região turística Vale do Café. Todas. Eu visitei todas. Eu visitei a maioria dessas fazendas históricas, não só a questão das fazendas históricas, que aqui nossa região tem uma coisa que valoriza muito o barão, mas esquece da senzala. A senzala é um berço de cultura, Nossa, de informação. De informação e cultura fenomenal. Que quase não é explorado, não né? é explorado. Que é uma pena, não é? Alguns ainda de forma depreciativa. Sim, tá? que é um e grande erro. esquecendo dessa cultura que está ali dentro, das manifestações, da comida, da gastronomia, né? Fantástico. Então, em cima disso tudo, eu falei, tá alguma coisa errada, então eu tenho que aprender. Aí eu fui fazer MBA em turismo, que eu tenho que aprender. Eu não posso falar por falar, como a gente diz no ditado, falar abobrinha. Então eu tenho que saber o que eu estou falando. E eu aprendo sempre. No projeto orgânico de Veracruz, uma família extremamente simples, uma vez determinada uma situação que a gente não estava conseguindo resolver, aí ela falou assim para mim, Pedro, por que você não faz dessa forma? Eu falei, caramba, eu não tinha pensado disso. Fizemos e deu certo. Então todo mundo tem algo para ensinar. E a gente tem sempre algo para aprender. Então, felizes são aqueles que têm essa predisposição, né, de ouvir, de conhecer. De ouvir, de ver, saber por quê, por que isso, por que aquilo. Então eu acredito que em cima da minha característica, em cima até da minha plataforma política que eu coloquei, eu vou cutucar. Então, e vou buscar soluções para determinada problema. É isso que os seus eleitores vão ver você agindo, atuando lá. Eu tenho escutado muito esse feedback, tá? Muito isso. Se você faz isso aqui, imagina você lá, tá? Tenho escutado muito isso. Pedro, tal. Então, voltando no assunto que você me perguntou lá em cima, lá na frente, sobre o eleitor, tá? Nós temos que não só estar informado, mas nós também temos que dar a informação para ele. Claro, tá? Claro. Pesquise, que eu falei. Sim. Pesquise. Não fique à mercê dos outros. Então vamos fazer o seguinte, Pedro. Nesse momento você vai ter oportunidade de falar com os nossos espectadores que acompanharam a nossa entrevista até aqui. Você vai poder fazer suas considerações finais diretamente, olho no olho, com essas pessoas que acompanharam você. Ok. Eu tenho um grave defeito. Eu falo sempre isso, tem gente que diz que não. Eu sou muito transparente. E às vezes eu não consigo esconder isso na feição facial. Tá? Basta eu trocar um olhar, minha família que me conhece muito, eu troco um olhar e ele já fala o que foi. Tá? Porque eu tenho essa característica minha. Então eu não vou esconder, eu não vou mentir para o eleitor. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Eu falo, eu não posso. Posso te ajudar? Vou buscar. Se eu não tenho condições de te ajudar, não vou dizer, não tenho condições de te ajudar. Então, acho extremamente importante o eleitor estar consciente da mudança que nós queremos, do que nós queremos fazer para o Brasil. Para o Brasil e para nós, porque nós somos brasileiros. Nós moramos no Brasil e nós moramos no município. Então, nós temos que começar a fiscalização no município. Eu coloquei na minha plataforma um item da proposta chamada Transparência do Serviço Público. Eu tenho essa proposta pronta, porque em determinado estado, um amigo meu é procurador do estado e mandou para mim esse projeto pronto. Então, ele me chama Brum, né, por ser militar também. Implante isso aí porque o Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Prefeitura, fiscaliza as contas de repasse estadual, federal e até mesmo as verbas municipais de arrecadação. Então o eleitor tem que estar extremamente vigilante nessa eleição. A oportunidade vai aparecer dele escolher bons candidatos para o Senado, para a Câmara Federal e a Câmara Estaduais. Hélio, eu agradeço a você a oportunidade de estar expondo. Para mim é de suma importância estar expondo com clareza, com essa transparência, porque eu tenho uma cara minha fechada e às vezes a pessoa acha que eu sou emburrado, mas eu não sou emburrado não. Tá? Eu estou assim, desse jeito. Mas eu sou uma pessoa espontânea e quando eu tenho esse vínculo, então eu quero agradecer muito o Jornal Destaque, a sua pessoa, a sua equipe, essa divulgação
de todos os trabalhos, que todos possam ter essa mesma oportunidade. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Imagina, nós é que agradecemos. Muito obrigado em nome de toda a equipe por sua presença aqui. Eu tenho certeza que enriqueceu bastante e, naturalmente, oferecendo essa proposta que você mesmo colocou. Investigue, procure saber quem é, e nada melhor do que um programa de entrevistas para que o eleitor acompanhe e faça lá a sua boa escolha. Eu conversei com Pedro Brum no Você em Destaque. Muito obrigado. Obrigado, Hélio.